Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Muito bem, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade nessa terça-feira o pedido de habeas corpus preventivo feito pela defesa do ex-presidente Lula. Votaram contra o recurso o relator Félix Fischer e os ministros Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e Joel Pastiornik. O advogado Sepúlveda Pertence, que já presidiu o Supremo, defendeu Lula na tribuna e disse que há uma falaciosa pressão de órgãos importantes da mídia para forçar a sua condenação, aquela mesma ladainha de sempre. Sepúlveda argumentou também que ao determinar a execução provisória da pena, a justiça priva o condenado de um direito fundamental, que é a presunção de inocência. Os ministros rebateram a afirmação, citando a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o STF, de que a prisão em segunda instância é uma regra e não fere o princípio da presunção de inocência. Vale destacar que a decisão do STJ não significa a prisão de Lula agora, apenas deixa livre o caminho para que o TRF4 determine isso após o julgamento dos embargos de declaração da defesa. A decisão de hoje pode levar a defesa de Lula a percorrer dois caminhos. O primeiro seria recorrer ao próprio STJ com embargos de declaração, o outro caminho é entrar com novo habeas corpus no STF. Como o STJ negou o HC do Lula, o pedido que seus advogados encaminharam ao STF terá de ser refeito. A defesa do Lula terá que enviar nova solicitação, ao mesmo tempo em que os prazos do TRF4 correm para a decretação da prisão do Lula. Tic-tac, tic-tac. Augusto Nunes já está 9-0 no placar agregado da justiça contra o Lula. Se você for contar, tem o juiz Sérgio Moro, tem os 3 desembargadores do TRF4. Bom efeito sonoro, Reginaldo. Tic-tac, a contagem regressiva e mais os 5 que decidiram hoje no STJ. Quer dizer, a situação do Lula está cada vez pior. Olha, a distância entre o Lula e a cadeia foi dramaticamente diminuída, hoje reduzida pela decisão do Superior Tribunal de Justiça. A argumentação do Sepúlveda Pertence conduz ao seguinte: é melhor eliminar todas as instâncias, com exceção da quarta, da última, que é o Supremo, e ponto final, porque se não vale uma decisão que foi tomada pelo juiz de primeira instância, Sérgio Moro, e referendada pelo Tribunal Regional, a segunda instância, e agora também endossada pelo Superior Tribunal de Justiça, então, para quê você vai ter essas instâncias? Que presunção de inocência é essa, se o mérito já foi julgado? O Lula é culpado ele foi punido com 10 anos e 1 mês de cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele não existe essa presunção de inocência, ele já foi condenado, ele foi considerado culpado. O que se julga agora é outra coisa, são recursos que não interferem na essência do caso, que é a decretação da culpa. Ele é culpado. O que mostra que ele não tem argumentos, né? O Sepúlveda Pertence, não adianta nada chamar um ex-ministro do Supremo. Algo que ele vai fazer, tem feito e fará, é conversar com os ex-colegas, né? Com os atuais ministros, para tentar convencer um outro da base da amizade, pressão, sei lá. Ficou difícil para o Lula. E, de novo, é só o primeiro processo. Vem aí, está cada vez mais próximo o julgamento do segundo, que trata do sítio de Atibaia. Augusto Nunes, eu queria começar essa discussão, na verdade, falando de uma maneira mais geral sobre a importância da condenação de um ex-presidente da República, mais do que a condenação, a prisão dele. A gente já vê que o próprio Instituto da Delação Premiada, isso ter sido levado adiante com a Lava Jato, com vários delatores, já em tese, pelo menos, obviamente a gente não vê isso, que a gente não convive lá com aqueles bandidos de Brasília, aqueles que são realmente bandidos envolvidos na Lava Jato, mas o próprio Instituto já tem uma força dissuasiva para o corrupto em potencial de fazer articulações criminosas. Quer dizer, porque ele sabe que se ele está fazendo uma articulação criminosa com o sujeito ele provavelmente pode ter outras articulações criminosas, mesmo que ele julgue que a dele seja muito boa e possa ser acobertada e eles não vão ser pegos, ele pode estar envolvido em outra, ele pode ser pego por outra e pode acabar virando um delator que o delate. Então toda a história da Lava Jato já tem uma força dissuasiva para que se cometa crimes de
de corrupção muito grande. Aí você chega com um ex-presidente da República sendo condenado, quer dizer, uma figura de muita influência, que teve muito poder. Isso se torna uma força dissuasiva maior ainda, porque se o sujeito tinha uma sensação de onipotência, de que ele permaneceria impune para sempre, agora alguém vai sempre lembrar ele, olha, até o Lula foi preso, até o ex-presidente já foi preso, por que você não seria? O STJ, ele não se limitou a encurtar essa distância entre o Lula e que separa o Lula da cadeia. Ele emitiu sinais muito estimulantes. Está provado, como você disse, que o Brasil da Lava Jato enterrou o Brasil velho. Acabou. O STJ avisou hoje o seguinte: não existe mais aquele Brasil onde todos eram iguais perante a lei, mas alguns eram mais iguais que os outros. A passagem pela presidência da República não concede a nenhum ocupante do cargo uma espécie de salvo-conduto para delinquir impunemente. Isso não existe mais. Ele é um homem como qualquer outro, é um criminoso como qualquer outro. Então acabou, o Brasil está muito diferente. E, sobretudo, o STJ mostrou que as instâncias superiores não existem para desmoralizar sentenças baixadas, né, pelas duas primeiras, pela primeira e pela segunda instância. Era nisso que o Lula apostava. Errou na terceira. Vamos ver se o Supremo age com o bom senso com que agiram agora um juiz, os desembargadores e os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Nosso repórter José Maria Trindade já está na linha com a gente diretamente de Brasília. Boa Zé noite, Maria. Zé. Boa noite, Zé Pois Maria. é, E eu estava dizendo aqui que o placar agregado é de 9-0. A gente sabe que são 11 ministros lá no Supremo Tribunal Federal, mas dificilmente o Lula teria apoio dos 11 para ser solto em alguma articulação, seja derrubando a prisão após condenação em segunda instância, seja num habeas corpus. Então, no placar agregado, mesmo que o STF dê um golpe para salvá-lo, é como se diz na gíria do futebol, ele vai estar perdendo no saldo de gols, hein, Zé Maria? Pois é, olha, Augusto, nós já falamos aqui, você concordou quando eu disse assim, o trem partiu da estação. É isso aí. É verdade. É isso aí. E essa observação sua aí de que o STJ colocou Lula muito mais próximo da cadeia, Sem né? dúvida. E o julgamento foi todo no sentido de que ele está condenado, né? E houve a confirmação no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e que o julgamento ali foi todo no sentido de que a condenação ela pode ser executada até na primeira instância. Não há um limite, né? Claro sobre isso. É evidente que os tribunais superiores podem suspender uma ou outra. A relação geral é de prisão em segunda instância. E, Felipe, você tem toda a razão. É um ícone, é uma definição de que ninguém está livre da lei. Essa prisão realmente é muito importante. E digo mais, o Brasil está mudando, mas as pessoas ainda não descobriram. Não descobriram isso.